Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Vânia, a nossa intérprete de Libras. Olá, Vânia! Para a gente dar início à nossa terceira aula de Biologia, focada para você que vai fazer a prova do Enem. Nessa aula de hoje, nós continuaremos a falar, então, sobre interação gênica, continuando aí o assunto da aula passada. E nessa aula de hoje, nós vamos, então, compreender que certas características são determinadas pela ação conjunta de alelos de diferentes genes. Na última aula, nós vimos a respeito da interação gênica não epistásica, de genes complementares, onde aí esses dois genes vão se manifestar e vão se interagir, trazendo, então um novo fenótipo. Nós resolvemos até uma questão aí sobre a questão do tipo de pigmentação das cobras, que elas podem ser albinas, laranjas, preta, selvagem. Então, são 4 aí fenótipos que nós temos. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre a interação gênica epistásica, tá? Ou epistasia. O que é que vai ser isso? Quando eu tenho uma interação gênica epistásica, um alelo, ele vai impedir a expressão fenotípica do outro. Ou seja, um gene vai bloquear a ação do outro, tá? E lembrando que eles vão estar o quê? Em locos distintos. Como assim? Olha que interessante. Reparem que nesse exemplo, olha, o alelo azão, por exemplo, o alelo A, ele vai ser dominante, o azão vai ser dominante sobre o azinho. Porém, esse alelo, ele vai ter uma ação epistásica tanto no alelo Bzão quanto no alelo Bzinho. Nesse caso aqui, então, eu falo que houve epistasia, porque ele inibiu a ação desses genes, e a expressão desses genes. E aí eu falo com você que nós vamos ter aqui 2 palavras novas aí para a gente acrescentar no nosso vocabulário. Então, pega papel, caneta, anota e vamos lá. Quando eu falo que um alelo, ele é epistático, alelo epistático, ele é um alelo inibidor, ele vai inibir. Então, se eu falo que o alelo azão é epistático em relação ao Bzinho, eu falo que o alelo azão inibiu a ação do alelo Bzinho, tá? E quando eu falo que um alelo é hipostático, tá? Eu vou falar que esse alelo, então, ele vai ser o quê? Inibido, ele será o inibido. Epistático, o inibidor. Hipostático, o inibido. Nesse caso aqui, então, se o alelo azão, ele vai der um caso de epistasia, ele vai inibir a ação desses alelos, eu falo que azão, epistático, Bzão ou Bzinho, hipostático. Como que vai funcionar isso daqui na prática? Vamos ver aqui agora. Nós temos 2 casos aqui de epistasia. Epistasia recessiva e a epistasia dominante. Quando eu ocorre uma epistasia recessiva, eu sei que o alelo que vai ser epistático, ele vai ser o alelo recessivo. Como assim? Olha que engraçado. Pela GI de cachorro labrador. Labrador é uma raça de cachorro maravilhosa. Então, eu tenho aqui labrador marrom, preto e amarelo. Eu não tenho uma labrador malhado. Você não vê. Ou ele é marrom, preto ou amarelo. Como é que vai acontecer isso? Olha que interessante. Pelagem marrom, ela é determinada pelo genótipo Mzão, Mzinho, Pzão, Pzinho. Tá? Quando eu tenho o cruzamento aqui, eu vou ter a seguinte forma. Mzão, traço, Pzão, traço, vai ser marrom. Ou seja, tanto o gene Mzão quanto o gene Pzão, ele vai o quê? Fazer com que esses 2 genes se manifestem para determinar a cor, a pelagem marrom. Olha um caso de por que é interação gênica. 2 genes se interagem
para uma única característica. Mzão traço Pzinho, Pzinho, preto. Então, eu sei que o alelo Pzinho, ele vai, ó, inibir a questão aqui, a ação do alelo do gene Mzão. Ou seja, e vai produzir pelagem preta. Quando eu tenho aqui o Mzinho, Pzão, Pzinho, ou Mzinho, Pzinho, também o alelo Mzinho, ele vai inibir a ação aqui da pelagem, a manifestação da cor. Vai o quê? Formar, então, o labrador amarelo. Nesse caso, ocorreu uma epistasia o quê? Recessiva. Por que que foi uma epistasia recessiva? Porque os meus alelos, os meus genes recessivos, tanto o Mzinho quanto o Pzinho, eles inibiram a ação de um outro gene. Nesse caso, eu falo então que houve uma epistasia recessiva. E a minha proporção fenotípica, como que vai ficar? 9 marrons para 3 preto para 4 amarelos. Então, uma proporção fenotípica aí de 9 para 3 para 4. Epistasia recessiva. Um gene vai inibir a ação do outro gene. E quando eu tenho aqui um caso de epistasia dominante, o que vai acontecer? O alelo dominante, ele vai inibir a ação do outro gene. Como assim? Então, olha aqui, a pelagem das galinhas. Então, eu tenho branca e branca. Czão, Czinho, com Izão, Izinho. Vamos fazer esse cruzamento aqui, para ver se a gente está craque aqui? Vamos lá. O que vai acontecer? Czão, Czinho, com Izão, Izinho. O que eu faço? O que eu sempre falo? Vamos separar aqui para ficar mais fácil. Czão, Czinho, com Czão, Czinho. Izão, Izinho, com Izão, Izinho. Nesse caso ficou simples. Faço aqui então um quadro. Eu sei que eu vou ter aqui, ó, Czão, Czinho, Czão com Czão, 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 Czão com Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Nesse caso aqui, eu vou ter Izão, Izinho, Izão, Izinho. Então, ó, Izão, 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 Izinho, Izão, Izinho, Izinho, Izinho. Então, lembrando sempre da proporção. 1 para 2 para 1. 1, azão, azão. Para 2, azão, azinho. Para 1, azinho, azinho. Ou, no caso, eu não estou usando azão, não sei para que eu estou colocando azão aqui. Então, vai ficar. Como que fica, ó? 1, Czão, Czão. Para 2, Czão, Czinho. Para 1, Czinho, Czinho. Então, é isso que vai acontecer aqui no nosso caso. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer no nosso exemplo. Reparem que, quando eu tenho Czão, tanto o Czão quanto o Izão, eu vou ter aqui, ó, a crista branca. Fenótipo igualzinho aqui dos progenitores. Então, reparem que tanto a pelagem, né, a cor das penas aqui vai ser determinada pelo Czão e pelo Izão. Quando eu tenho pelagem colorida, olha só que interessante, não tem o Izão. Nesse caso, eu sei que o gene Izão, ele vai ser o quê? Epistático. É um caso de epistasia. Por quê? Esse genezão que é dominante, ele inibe a produção de coloração das penagens aqui. Por isso eu posso falar que é um caso de epistasia
dominante. Aqui, ó, Czão traço, Izinho, Izinho. Por quê? Eu sei que o Czão é o gene dominante aqui, ele vai o quê? Produzir a coloração colorida. O Izinho, Izinho, ele vai deixar esse gene manifestar. Então, fenótipo colorido. E aí eu vou ter aqui de novo, ó, Czinho, Czinho, Izão, traço, ou pode ser Izão, Izão, ou Izão, Izinho. E o Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Como esse gene aqui, eu sei que o Izão vai inibir, se vai ser o Czinho que vai dar a cor. Se eu não tenho, então, inibição, e o meu gene, e o meu alelo aqui vai ser recessivo, o meu gene é recessivo, tanto faz. Não vai precisar tanto com inibição ou sem. Nesse caso aqui, eu tenho pelagem branca também. Então, a minha proporção vai ser 12 para 3 para 1. Como assim, Vinícius? 12 para 3 para 1. Olha só que interessante. Se eu pegar aqui, olha, 9 mais 4 vai dar 12. Com mais 3 aqui, vai dar 3. Vamos fazer o cruzamento para, ó, 12 mais 3, 15. E esse 1 aonde que ficou? Vai ser os meus genótipos também recessivos. Vamos fazer o cruzamento para a gente compreender como que vai ficar. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui, ó, vamos pegar Czão, Czinho, Izão, Izinho, com Czão, Czinho, Izão, Izinho. Então, vamos pegar aqui o quadro de Pinet para ficar mais fácil. Então, eu vou ter aqui. Esse daqui vai ser maior. 1, 2, 3, 4. Então, ó. Esse quadro de Pinet ele é maior para a gente fazer mesmo, mas ele vai dar para a gente ter uma noção aqui de como que vai fazer. Então, ó, como que vai ficar? Posso ter Czão, Izão. Posso ter Czão, Izinho. Posso ter Izão. Eita. Vamos lá. Posso ter Czão, Czão. Posso ter Czão, Izinho. Posso ter Czinho, Izão. E posso ter Czinho, Izinho. A mesma coisa aqui, eles são duplo heterozigotos. Czão, Izinho. Czão, Izinho. Czão, Izinho. Como que vai ficar aqui, olha? Czão, Czão, Izão, Izinho. Esse gene, lembra que o gene, vou até passar para cá, lembra que o gene Izinho, Izão, ele vai ser um gene que vai inibir, inibitório, coloração. Então, ó, Czão, Czão, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Todos esses daqui foram brancos. Por quê? Vai ter gene para coloração, porém, todos esses genes Izão aqui vão aparecer, então eles vão inibir. Próximo. Mesma coisa, ó. Czão, Czão, Izão, Izinho. Czão, Czão, Izinho, Izinho. Ó, apareceu aqui, ó. Então, esse daqui vai ser um gene colorido. Vai ser um fenótipo colorido. Vou até circular ele aqui. Mesma coisa, ó. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Outro aqui que vai ser um fenótipo colorido. Aqui, Czão, Czinho, Izão, Izão. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czinho, Czinho, Izão, Izão. Tá? Vamos acompanhando. E Czinho, Czinho, Izão, Izinho. Nesse caso aqui, todos vão ser o quê? Brancos. Por que que vão ser brancos? Porque eu tenho aqui, olha,
todos a ação do genezão interferindo. Vamos aqui na última linha. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Czinho. Czinho, Czinho. Izão, Izinho. E Czinho, Czinho. Izinho, Izinho. Olha aqui, nesse caso eu vou ter mais um colorido aqui, ó. Esse daqui vai ser colorido, porque eu tenho genótipo Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Vamos ver se tem mais um aqui escondido. Não tem. Então, como que ficou a minha proporção aqui, então? Ficou da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 brancos, pelagem branca. E 1, 2, 3 para 3, pelagem colorida. E Vinícius, e aquele 1 que você falou? A 1 aqui, ó. Do Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Por isso, então, que nós temos essa proporção genotípica. Então, vamos voltar para cá. Como que a gente vai terminar? Então, percebe-se que a proporção fenotípica, nesse caso, ela é de 13 para 3. Porém, as classes resultantes da epistasia, 9, Czão traço, Izão traço, mais 3, Czinho, Czinho, Izão, Izinho, vão dar 12. São brancas. Somando-se com o fenótipo Czinho, Czinho, Izinho, Izinho, que é branco, pelo fato do par hipostático Czinho não produzir pigmento. Por isso, então, a gente tem aquela proporção de 9, de 12 para 3 para 1. Tranquilo? Então, vamos lá. Se a gente comparar aqui, então, o tipo de herança com a proporção mendeliana de 9 para 3 para 1 e a questão da epistasia, tanto a dominante quanto a recessiva, a gente tem que Azão traço, Bzão traço, eu vou ter aqui então, ó, 9 na proporção mendeliana e 9 na epistasia recessiva. Só que aqui eu vou ter na epistasia dominante 12, porque tanto o Azão traço, Bzão traço, quanto o Azão traço e Bzinho, Bzinho vão determinar o mesmo fenótipo, que aqui em vez de ser 9 para 3 para 1, fica 12 para 3 para 1 e 9 para 3 para 4. É bom a gente analisar, então, esse quadro aqui. Vamos aqui praticar, então, uma questão. Sabendo que a cor do pelo de labradores é um caso de epistasia, esses animais podem ter pelo de cor preta, marrom ou dourada, que é o amarelo. E os genes Bzinho e Ezinho estão relacionados com essa característica. O alelo Bzão determina a cor preta. O alelo Bzinho determina a cor marrom. E os alelos Ezinho, Ezinho relacionam-se com a cor dourada e são epistático. Então, eu sei que Ezinho, Ezinho, ele vai ser epistático. Então, se eu tiver Ezinho, Ezinho, ele vai ser o quê? Dourado. Sendo assim, o indivíduo Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, tem o pelo de qual cor? Olha só, essa daí nem precisa de falar, nem precisa da gente resolver. Porque se o indivíduo ele possui os alelos Ezinho, Ezinho, ele já é epistático, ele vai inibir a ação dos outros. Nesse caso, então, ele já vai apresentar a pelagem dourada. Então, alternativa C. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha acompanhado. Se ficou alguma dúvida, mande aqui para os nossos canais de comunicação, que eu vou responder no Tira Dúvidas. Vejo você, então, na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar a falar sobre genética. Até mais!